Vamos finalizar, né? Então, nós estivemos aqui falando sobre princípios, já falamos sobre o princípio da preservação, né? E falamos também sobre o princípio do desenvolvimento sustentável, lá do artigo 225. E tratamos do princípio da preservação também quando tratamos no finalzinho da aula anterior. Tá? Então, agora nós vamos falar de um tema de um princípio muito basilar, né? Já que nós aqui estamos tratando sobre isso, falamos disso na última aula, que é a participação, o princípio da participação e da educação ambiental. Lógico que a gente não podia dissociar, né? O princípio da participação de toda a coletividade que deve atuar na proteção, já que nós vimos que o Estado tem o dever de preservar o meio ambiente juntamente com a coletividade. Então, nós temos a obrigação de levar para as nossas gerações presentes e futuras, né, a ideia da educação ambiental. Então, o professor Celso Antônio Pacheco Fiorilo diz que a participação da população não consiste em um aconselhamento, mas um dever da coletividade, justamente porque o que resulta dessa omissão participativa é um prejuízo a ser suportado pela própria coletividade. Então, não educar, não estar educando as pessoas para uma postura de educação ambiental, essa omissão vai ser suportada por todos nós. Então, lógico que nós temos que nos afinar e estarmos cada dia mais ensinando as nossas gerações, os nossos filhos e também, né, todos que fazem parte dessa coletividade, de estar nos educando para estarmos preservando a natureza. Há que se lembrar que o direito ao meio ambiente possui uma natureza difusa e o fato de sua administração ficar sob a custódia do poder público não elide o dever do povo de atuar na conservação e preservação do direito do qual ele é o titular. Então, nós somos titulares do direito ao meio ambiente sustentável. Então, não podemos nos furtar a esse dever que é de ensinar as gerações, de ensinar a todos aqueles sobre educação ambiental. Então, faz parte da cidadania. O cidadão, para que tenha eficaz participação nas questões ambientais, é necessário que o mesmo tenha acesso, né, a uma educação ambiental com informações adequadas. O direito à informação vem expresso lá no artigo 5º da Constituição, que assegura que todos têm o direito de receber informações que são do seu interesse particular, geral e coletivo dos órgãos públicos. A educação ambiental é uma exigência constitucional expressa no artigo 5º, no artigo 225, inciso 6º da Carta Magna, né, que nós lemos na última aula. E assim, a educação ambiental significa a redução de gastos, né? Lógico que nós vamos estar trabalhando na prevenção. Nós sabemos que quanto mais estivermos preservando o meio ambiente, lógico que o nosso gasto com as reparações, com a degradação do meio ambiente, na tentativa de recuperação, vai ser bem menor. Então, esse é o princípio da preservação, ou melhor, da participação e da educação ambiental. Além desse, nós temos ainda o princípio da ubiquidade, né? Nós podemos dizer que está umbilicalmente ligado, o meio ambiente está ligado à execução da atividade de proteção da legislação sobre qualquer tema, pois o mesmo encontra-se no epicentro, né? Ou seja, ele é o centro dos direitos fundamentais, por se relacionar diretamente ao direito à vida. Então, esse é o princípio da ubiquidade, né? O que vai dar essa ideia de ligação íntima entre o direito ambiental, o direito à vida e a sua preservação, né? O objetivo que é o de todo ordenamento jurídico, qual seja de preservação da vida. Então, a preservação da vida perpassa pelo direito ao meio ambiente sustentável, como nós já falamos repetidas vezes. E, por fim, né, nós vamos falar do princípio do poluidor-pagador, ou seja, aquele que polui, aquele que degrada, ele tem que estar reparando os seus danos. Então, a Constituição, em seu artigo 225, no parágrafo 3º, estabelece que as pessoas físicas ou jurídicas que são causadoras de danos ao meio ambiente sofrem sanções. Essas sanções no âmbito penal, administrativo e no cível.
né? Então, essa no âmbito civil também. Esse princípio, conforme Celso Antônio Pacheco Fiorilo, não visa estabelecer uma liciedade para ato poluidor, como se alguém pudesse afirmar poluo, mas pago. Não, não é essa a ideia, né? Aquele que polui, paga. Então, se eu posso poluir e pagar a indenização, então eu estou livre disso. Ou melhor, eu tenho essa liberdade para poluir se eu puder pagar. Não, não é isso que visa o texto constitucional. O princípio visa evitar justamente a ocorrência de dano ambiental e caso venha a ocorrer o dano, obriga aqueles que fizeram o ilícito que eles venham estar reparando. Claro, né? Então a ideia é que o poluidor ele vai pagar sim, mas como nós vimos, o princípio maior é o da preservação. Se nós não conseguirmos preservar, né, nós entendemos que muitos e muitos casos não há a possibilidade de reparação ao dano. Então, são situações irreversíveis e que toda a população, toda a coletividade irá sofrer. Lembrando que nós estamos tratando aqui de direitos que são da coletividade, né? Então, tratar a coletividade dentro de uma sociedade capitalista e altamente consumista tem sido o nosso grande desafio, né? Então, a ideia é que não é o imediatismo, não é o individualismo, não é o agora, mas estarmos sempre com o olhar para o futuro e para a coletividade. Então, só finalizando, que cabendo, porém, ao poluidor o dever de arcar com as despesas de preservação do dano, através da utilização de instrumentos necessários, aspectos preventivos, e ocorrendo dano ambiental, o poluidor será responsável objetivamente pela reparação, tendo prioridade a reparação específica e lembrando que há solidariedade para suportar os danos causados ao meio ambiente. Então, embora o texto diga que se preserva, a ideia é a preservação, ocorrendo o dano, vai ter que fazer a reparação, né? Aquele que fez vai ter que reparar os danos que ele causou ao meio ambiente, certo? Então, o princípio do poluidor pagador, o princípio da ubiquidade, né? Já que estamos no epicentro do sistema de preservação da vida, nós vimos o princípio da participação e da educação ambiental, vimos o princípio da preservação ou da precaução e, por fim, vimos ainda o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, são esses 5 princípios que abrangem o direito ambiental, certo? E aí, né, o nosso autor do artigo escolhido, ele vai falar que o direito ambiental nas constituições estrangeiras e do Brasil. No Brasil, nós já falamos aqui, né? Tá lá no artigo 225. Na portuguesa, no artigo 66, que ele vai dizer também que todos têm direito ao meio ambiente, da vida humana sadio e ecologicamente equilibrado. Na Constituição Espanhola, também, de 1938, todos têm direito a desfrutar do meio ambiente adequado para o desenvolvimento da pessoa, como o dever de conservá-lo. Do Chile, então ele vai listar uma série de constituições que vão trazer a mesma temática, né? Então, o Brasil não estava distante, quando em seu texto de 88 ele coloca, ele não está distante daquilo que os outros países têm feito aí nos seus textos, já que sempre visa a preservação ao meio ambiente. E conclui dizendo, né, relembrando esses princípios e instigando a todos nós estarmos cada vez mais imbuídos, né, dessa ideia da educação, essa ideia da preservação, dessa ideia de que a coletividade é muito maior do que o indivíduo, né? Então, quando nós pensarmos assim, que a coletividade é maior do que o indivíduo, fica muito mais fácil para todos nós estarmos aí antecipando as nossas ações e fazendo com que a gente venha olhar tanto para essa geração, né, como eu já falei, para os nossos pequenos, né, que vão ser as gerações futuras, tá? Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá no nosso momento, às 9 horas, nós vamos estar abrindo aí a nossa sala no Google Meet, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e tenham aí muitas coisas para discutir, tá?